Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica está apurando aí quais são os nomes favoritos do presidente Lula para assumir o Ministério dos Direitos Humanos depois da demissão de Silvio Almeida. Aliás, como imaginávamos, o ministro Silvio Almeida não chegou a segunda-feira ministro. Mônica, o que você conseguiu apurar para a gente até agora? Bom dia para você. Nós antecipamos isso aqui na sexta-feira, né? Logo cedinho, que ele estava praticamente com o destino selado, muito difícil, né, Megali, quando o Lula está diante de dois ministros e uma ministra acusando, quer dizer, era muito impossível. Mas o presidente Lula pretende definir nos próximos dias o nome que vai substituir o Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ele já afirmou a interlocutores que ele pretende nomear uma mulher negra para o cargo. Essa é a tentativa. O primeiro nome que surgiu com força, Megali, foi o da deputada estadual de Minas pelo PT, Macaé Evaristo. Ela é professora, foi secretária municipal de Educação de Belo Horizonte, na gestão do Fernando Pimentel, foi também secretária estadual quando ele assumiu o governo de Minas Gerais, ocupou cargos no Ministério da Educação na gestão de Aloysio Mercadante, ou seja, é um quadro do PT, uma mulher negra que tem essa trajetória na educação. Agora, é justamente por ela ter essa trajetória na educação, né, que fez o nome dela perder um pouco de tração nesse começo aqui da semana, porque ela não é ligada à militância dos direitos humanos. Então, outros nomes foram levados à mesa do presidente. Um deles é o da pedagoga Nilma Lino Gomes. Ela foi a primeira mulher negra a comandar uma universidade pública federal e ela tem um cargo importante no currículo. Ela foi ministra da Secretaria da Igualdade Racial no governo da Dilma Rousseff. Então, ela tem livros de estudos sobre racismo, é mais ligada aí ao tema dos direitos humanos e já tem essa experiência de governo. Um terceiro nome, Vilma Reis, da Bahia, socióloga, megalha ativista, petista. Ela era... o partido tinha colocado o nome dela para disputar a prefeitura de Salvador, mas uma interferência lá do então governador Rui Costa, hoje ministro, impediu, né? Colocou um outro nome em aliança. Mas, enfim... hoje ela ocupa o cargo de diretora da diversidade dos Correios. Um outro nome, Sheila Carvalho, que também está sendo lembrada, ela hoje ocupa a Secretaria Nacional de Acesso à Justiça. Como ela está muito bem ali nesse ministério, talvez não vingue, mas é um nome que foi levado a ele. Então, o presidente analisando aí essas mulheres que têm uma enorme respeitabilidade, né? Gostam de prestígio, têm boa reputação, têm experiência, ou mais nos direitos humanos, ou na área da educação, mas mulheres negras que poderiam ocupar esse cargo e fazer essa difícil substituição, né, Megali? Porque o Silvio Almeida realmente ele era um intelectual que tinha muito prestígio, uma reputação enorme, uma articulação gigantesca, né? Então, enfim... e saindo nas circunstâncias em que saiu, essa substituição enfim, vai se dar no momento de um trauma enorme, né? A comoção por causa da demissão dele é muito grande, né? No fim de semana, muitas reações e divisões no próprio campo da esquerda, nessa base mais orgânica de movimentos sociais que apoiam o governo, né? Então, houve esse choque, né? O Megali, esse choque explosivo, esse choque traumático mesmo, entre dois direitos que são muito, muito caros à esquerda, especialmente, que militam em torno disso, que é o direito das mulheres, né, a possibilidade das mulheres terem voz numa situação tão dramática, né, de poderem fazer a sua denúncia, de fatos que muitas vezes não tem testemunha, não tem prova material, em que só tem a voz da mulher. Então, a voz da mulher ela tem um peso grande, ela tem que ser muito ouvida, e isso sempre foi defendido por diversos movimentos sociais. Agora, por um outro lado, está o direito de defesa. Quer dizer, a pessoa que é acusada, ela tem o direito de saber do que ela é acusada exatamente, por quem, para poder fazer a sua defesa, para poder dizer, né, o que ela fez ou o que ela quer dizer que ela fez. Ela tem o direito de se defender e não existe, né? Quer dizer, esse linchamento é uma coisa que é chocante. Então foram duas coisas que se chocaram e que resultaram nesse linchamento. Tudo isso está tendo diversas reações, né? Começaram a surgir muitas reações, não em defesa
do ex-ministro Silvio propriamente, mas em defesa, ou seja, pregando que não haja linchamento, que haja um processo. Bom, a Me Too tem quantas mulheres, o que elas dizem? Claro que ela é uma entidade de acolhimento e não de denúncia. Ela acolhe as vítimas, mas quem pode fazer denúncias é o Ministério Público. As vítimas têm que ir à justiça para poder dar consequência a essas denúncias, a essas acusações. Mas quem são, como são, o que elas dizem? Está tudo ainda não claro, né? Pouco claro. Então, é isso que algumas pessoas começaram a defender. Não, mas então precisa virar público tudo, né? Para que haja um direito de defesa pleno. Então, são duas questões, né? Como virar público quando a mulher está com tem medo, tem dúvidas, tem ansiedades, às vezes não quer trazer a público. Então, tudo isso se chocou e o que resultou foi um trauma enorme, né, Megali? Mas eu tô, assim, entendo todas as nuances, entendo toda a dificuldade, entendo toda a dor. Não quero que me tomem como um cara insensível a essa questão, não sou. Mas esse bonde aí da proteção à mulher, no caso da Aniele, já passou. Ela já está exposta. Infelizmente, ela já está exposta e, na minha opinião, ela está exposta porque o governo não soube lidar com essa questão internamente. Esse é um assunto que poderia ter sido tratado de uma outra maneira, que não terminasse com a exposição total da Aniele Franco, e vou até incluir aqui o Silvio Almeida, porque por enquanto ele é inocente, né? Até que se prove o contrário, ele é inocente. Mônica, faz 6 meses, né, que você está tentando uma declaração dela. 6 meses. Então faz 6 meses que... Se chegou à sua sala, chegou ao gabinete do Lula. Chegou ao gabinete do ministro da Casa Civil. A primeira-dama sabia. E o que acontece? Quer dizer, é difícil, é uma situação difícil, e eu acho que talvez comece a surgir uma discussão sobre como a gente deveria lidar com isso, né? Quer dizer, a ministra contou para pessoas importantes do governo que havia esse assédio, porém a ministra não queria formalizar essa denúncia. Como lidar com isso? Bom, então demite o Silvio sem ele saber por que ele está sendo demitido? Como fazer isso? É óbvio que você deveria ter tido um encaminhamento, quer dizer, poderia ter tido um encaminhamento diferente. Por exemplo, poderia ter sido imediatamente aberto o processo, ainda que sigiloso, por envolver esse tipo de situação, em que fosse ouvido o Silvio, em que fosse ouvida a ministra, em que as coisas se resolvessem. Quer dizer, bom, então existe essa forte suspeita, então antes de espalhar para todo mundo, toma uma providência. Silvio, você tem que estar fora. Outros casos podem surgir, você se defende até sem esse holofote do Ministério, que poderia até facilitar uma defesa dele, né, Megali? Poderia ter acontecido isso? Poderia. O fato é que ninguém soube lidar bem com a situação. A ministra estava vivendo esse dilema, né, de denunciar ou não. A gente não sabe exatamente. Outro dia me perguntaram, né, na TV, quais são os relatos que você ouviu? Quer dizer, eu ouvi o relato de quem ouviu o relato. A gente não sabe qual é precisamente o relato que ela faz, né? O que foi que o Silvio fez? Então, sem isso, quer dizer, que juiz vai poder ter um julgamento, né? Ou mesmo a opinião pública, né? Bom, de fato, quer dizer, o que ele fez era um assédio de fato. Assédio não, ela diz que é uma importunação sexual, né? Enfim, é preciso ter isso. Agora, ela tem o direito também de não querer vir a público falar. Então, cria uma situação, Megali, que, como disse uma amiga minha, desenha aí, porque eu estou querendo saber qual é a solução. É muito difícil ter uma solução. A gente sabe apenas que essa que o governo encontrou não foi uma solução. Aumentou o trauma, aumentou a exposição, né? Ela não queria, mas vazaram, né? Falaram aos 4 cantos, fizeram chegar, enfim, enfim, veio a público, né? Essa denúncia dela, essa acusação, melhor dizendo, dela. Não era uma denúncia, era uma acusação que estava sendo feita no âmbito interno. Então, é isso que você falou, ela super exposta, também recebendo críticas, isso que é o triste, né? É o triste. Mas muitas pessoas fazendo questionamentos, mas por que foi feito dessa forma? Por que não se fez algo institucional e mais sólido e mais
que não transformasse as coisas num trauma, né? Se transformou. Poxa, mas ela é a vítima, como é que vai criticar a vítima? Olha, ô Megali, fácil não é, mas a gente sabe que a solução dada não foi a melhor. A conduta adotada não foi uma conduta que teve bons resultados, né? A gente tem, de fato, um linchamento aí. Eu tenho conversado com amigos do Silvio Almeida que estão mostrando uma preocupação enorme com ele, né? Eu até falo para essas pessoas, eu falo, não adianta criticar as mulheres, criticar os jornalistas, como tem sido feito. Ele precisa estruturar uma defesa. Ele precisa ter... Aí essas pessoas me falam, mas ele não tem condição nem de levantar da cama, ele não tem condição de nada, a vida dele acabou, está totalmente destruída, a reputação dele foi para o lixo, ele não tem condições de nada, como que ele vai conseguir se defender? Ele não está com forças nem para conversar com advogados. Mas isso vai ter que ser feito em algum momento, né, Megali? E em algum momento, algum advogado que vai vir a público falar por ele e dar o lado dele, né? Mas essa é a situação hoje, no momento, né? Muita preocupação de amigos dele com ele, com a vida dele mesmo, como ele vai tocar a vida, e também muitas pessoas próximas da Aniele muito preocupadas com ela, né? Com a exposição que ela acabou sofrendo aí, como disse você, zero preservação, né? Da imagem dela, do que aconteceu com ela, e ela que queria ser preservada, estava tentando se preservar. E sobre você falou aí da Sheila Carvalho, né? É Sheila de Carvalho, na verdade, mas fica Sheila Carvalho. A gente falou, será que a gente pode brincar com isso? Aí a Carla achou aqui uma matéria do Globo, em que ela tá segurando uma plaquinha em que se lê lá, essa é a mistura do Brasil com o Egito. Então, se ela pode, nós podemos. Se assumir o cargo, vai ser uma festa aqui. Até porque já temos um secretário do clima, né, chamado Alexandre Pires. Então tá ficando divertido. Mônica Bergamo volta amanhã com outros assuntos exclusivos. Boa semana, Mônica. Até. Até amanhã.